Véspera de São Pedro do ano 2023. Juntos, nesse clima de festas por aí, vamos visualizar o futuro pisando nos passos que já foram dados no passado. O assunto é o profetismo. O assunto é aqueles que fizeram o contato entre os dois planos, porque no futuro, o foco de estudo que a gente vai ter é esse estudo da evolução espiritual do planeta, quem que trouxe, quando foi, mas de uma forma mais completa, né, porque agora a gente está muito preso naquilo que os homens acharam de pedras, de pirâmides, enfim, mas quando os dois planos estiverem falando entre si, completamente abertos no novo céu e na nova terra, aí a abordagem vai ser muito mais completa, vai ser certeira, porque eles vão dizer, não, não, aqui foi esse antes, esse foi depois, porque as datas a gente não tem, temos aí vários que eles dão, isso foi um mito, isto foi uma lenda, não foi lenda, foi um encarnado que deixou uma carga tão grande de conceitos que passou a ser tudo oral, não tinha escrita, então isso no futuro vai ser uma delícia estudar, baseados na verdade. Então nós vamos hoje passar os olhos bem rapidamente nessa história do profetismo, mas só até onde a gente pode. Por que que eu digo isso? Porque tem lugares que a gente sabe, aqui afundou, por exemplo, eu falei São Pedro, não, não é véspera de São Pedro, é véspera de São João Batista. Erradíssima fui. 23 de junho, 24 é São João. Falei errado. Obrigada por ter arrumado o conceito. Então, a gente não pode falar hoje daqueles povos que as placas tectônicas mexeram, fundo de mar virou, subiu, as montanhas desceram, sumiu toda uma população, uma série de conhecimentos, porque não é para ser lembrado. Cada vez que houve uma parte desse tipo de história, onde somem todos, é porque precisava haver essa faxina, vamos dizer assim. Nada fica sem aviso, tá bom? Então, em termos de vocabulário, eu quero adiantar uma coisa, porque depois que eu começar a falar, eu não queria parar para explicar. Eu vou falar muito em esoterismo. Esoterismo com S significa oculto, escondido. Muita coisa de conhecimento espiritual foi esotérico com S. É isso que nós vamos tratar hoje. E hoje, atualmente, já está esotérico com X, porque esotérico com X significa pode ser acessado, pode ser verificado, pode ser estudado. Então, o que nós vamos estudar hoje, se eu pronunciar a palavra esoterismo, é com S, é oculto. Por exemplo, os potes herméticos da nossa cozinha. A palavra hermético vem de Hermes Trismegisto, lá da Grécia. Era tão escondido tudo o que acontecia em termos de conhecimento espiritual, que esse nome veio até hoje no sentido, dando sinônimo de muito escondido. Segredo hermético. Ninguém saberá. Então, vamos começando. Tem mais de 200 mil anos que existe revelação entre os povos. Já existiam pessoas formando povos encarnados e desencarnados. Claro que esta cultura, esse conhecimento, tantos milênios lá para trás, alguns pisos, como a Índia, foram palco desse conhecimento e
Só que são várias camadas. Na Índia, por exemplo, é chamada a Índia heróica, todo aquele período lá para trás. Então, vamos ter isso em mente, porque nós vamos acompanhar a entrega dos conhecimentos do profetismo para sabermos, nossa, entregava tão pouquinho, e depois, aos poucos, o que era do tamanho de um grão de arroz, piquititico de conhecimento espiritual, vai crescendo conforme o tempo, os milênios vão passando, tá certo? Então, a Índia, que a gente conhece como período búdico, védico, Buda não é só aquele Siddhartha Buda que a gente conhece, houve muitos lá para trás. Védico é todo o conhecimento que foi resumido, que foi catalogado, mas não vamos esquecer. Tudo isso era oral, passava em forma de poema, passava em forma de decorar de algum jeito para que os ancestrais passassem para os seus herdeiros. Então, é disso que vamos tratar, com que propósito? O propósito é para a gente ter certeza, fazendo essa coleta de conhecimentos, que está bem resumidinha, mas enfim, de que o eixo é um só. Esta é a certeza, porque a linguagem é outra, mas o conceito é Deus é um só, os dons fazem um intercâmbio, e assim vai ser, eu vou contando o que é que veio vindo, tá bom? Então, nós tivemos várias épocas, teve a época polar, quando tudo era muito gelo, Hiperbórea, chão que afunda, chão que levanta, a própria Atlântida, e o povo Atlante, que afunda, uma parte primeiro divide, depois afunda. Então, nesse período muito violento de cataclismas, o homem foi muito guiado para ir se orientando através dos espíritos, é hora de fugir daqui, ou aqui a comida vai acabar, vamos para que lado? Para cá, para lá. Sempre houve o homem sendo guiado por seres superiores, porque eles não podiam fazer a menor escolha, eles não tinham conhecimento onde é que pode haver água, eles não tinham a capacidade de dirigir a si próprios. Então, seres superiores faziam essa parte. Eles orientavam e foram aprendendo aos poucos, um contando para o outro, ali tem comida quando não neva. Assim, dando exemplo. Então, eles foram se tornando cada vez mais independentes, decorando o conhecimento e se tornando mais responsáveis pelos seus atos, então, beleza. Antes eu era incapaz, eu era obrigado a obedecer esses guias que Deus nunca deixou faltar. E até eles escutavam vozes através dos bichos, através de evidências que eles tinham e não entendiam por que tem hora que eu vejo e tem hora que eu não vejo. Eles achavam que era tudo presente, mas enfim, eles tinham os seus guias e depois desta fase que eles eram guiados, eles começaram a ser avisados que vou escolher entre vocês alguns maiores, os que se destacaram, e que outros guias vão ensinar que vocês, escolhidos, sejam condutores. Então, eles vão aprendendo a ensinar para os outros, e eles ensinaram que acima do guia que eu ouço, tem um outro guia enorme, o Deus invisível, que foi o criador de tudo isto, do céu e da terra. Nessas palavras já eram colocados. E que a gente tem que prestar atenção, adorar, mas não com esta palavra, vamos adorá-lo, não.
mas reverenciar e prestar obediência a tudo aquilo que eles entenderam que é o certo e que foram orientados pelos guias. Em espírito e verdade, não pode mentir. Todos esses conceitos já vêm lá de trás. E aí, então, eles aprendem que também Deus ensinará, abençoará para sempre, se tudo estiver de acordo com o que foi ensinado. Não inventem, não saiam do que foi ensinado, porque senão males cairão sobre nós todos aqui. Então, foram indo 5 raças, de várias tonalidades de cor, jeitos de olho, mais puxado, menos puxado, cabelos lisos ou não, as raças foram surgindo e cada raça tinha sua época também. Quando chegou a raça ária, ariana, eles são derivados dos semitas originais, todos branquelos mesmo. Branquelos da Ásia Central, e ali então eles foram evoluindo, sempre fruto, não quer dizer que eles são superiores, mas sempre na separação dos povos, entre uma passagem de um povo para outro, há a seleção dos mais evoluídos para serem condutores, como eu já falei, entre todos os povos e de todos os tamanhos. Então, na quinta época, que foi a época, na quinta época do povo ária já, por aqui, foi que os homens aprenderam, por exemplo, a usar e dominar o fogo. Começam a fazer tudo o que ensinam os superiores do mundo espiritual, de derreter minério, tudo aquilo veio de quem já tinha mais experiência. Então, eles passaram a ter iniciações mais ainda elevadas. Essa iniciação superior vai abrindo cada vez mais entre eles, para que, entre os áreas, alguém possa ocupar o lugar dos mensageiros de Deus que vão evoluindo e vão sair desse trabalho. Então, vou escolher entre vocês, vocês vão ser os mensageiros mediadores entre Deus e os homens, através das mediunidades, aberto os 2 planos sempre. Eles vão ser líderes, mestres, e sempre tinha manifestação espiritual. Nós não temos a menor notícia disso, mas sim, existem alguns rabiscos, desenhos rupestres nas cavernas, mostrando seres diferenciados mais altos, ensinando coisas diferenciadas. Isto sim existe, mas não sabemos os desenhos direito o que são. Mais para frente saberemos, com certeza. Mais para frente, o que eu quero dizer é quando a gente estudar alguns séculos, 1, 2 séculos em diante. Muito bem. Então, vai ser sempre assim. Os mais adiantados de cada raça serão escolhidos para serem líderes dos que ainda estão medianeiros, e aí esses líderes vão sendo cada vez mais mestres, iniciados, e os que eram os mestres evoluíram e vão ocupando outros postos na hierarquia, que a gente já sabe que é assim. Muito bem. O núcleo da última raça vai aparecer na sexta época. Nesta raça branca é a última, que convive com todas as... Porque branco é a reunião de todas as cores. E convivendo em paz, harmonicamente, a humanidade não vai ter mais noção de raça. Isto vai sumir, noção de raça e noção de nação. Isto tudo vai formar uma humanidade só, fraternidade espiritual.
fraternidade espiritual. Já tivemos a raça ária, depois antes um pouco veio os babilônios, os assírios, os caldeus, que a gente estudou, entre o Tigre e Eufrates, aquelas civilizações que ocuparam ali, Pérsia, Grécia e os povos latinos, é outra raça, a raça céltica, a celta, o Rama vem de lá, ruivos, completamente diferentes, enfim. Aí vem os alemães, anglo-saxões, que é também uma raça, enfim, todos eles vieram, a raça negra, bonitos. Moisés e todo o pessoal do Egito eram da raça núbia, e vocês podem ver que o desenho do Egito nas paredes está alaranjado. Passou o tempo, ficou meio marrom claro. A raça negra estava por lá. Muito bem, vamos então partir para o que eles conheciam. As iniciações antigas sempre ensinaram, mudando o vocabulário, vós sois deuses. Ou seja, o conceito de que nós somos centelhas de Deus nunca faltou. Isto é a primeira gota comum que foi se repetindo. Então, bem antes de Moisés que pronunciou, bem antes, veio entrar no Velho Testamento, porque Zoroastro e Hermes já traziam isso de herança do passado, repassaram, e Moisés repassou, e Jesus repetiu, vós sois deuses. Estava no Velho Testamento, e eu volto a dizer, vocês têm esse conceito. Então, vamos prestar atenção nisso. Cada um de nós é uma centelha de Deus caminhando para o retorno. Em termos de cataclismo, foram 5, no total, dilúvios de água. Este dilúvio último que estamos esperando vai ser de fogo, sexto e derradeiro. Não haverá nada mais catastrófico. Mas esses 5 primeiros dilúvios fizeram a Terra mudar bem de configuração, como a gente conhece. A configuração geográfica era tudo um bloco só, rachou, estão se afastando alguns continentes, outros estão se aproximando, mas o que interessa para nós, em termos de espirituais, de conhecer, é que houve sempre corrida de povos que já são orientados para se desloquem para cá, para lá, para fugir, ou então fica aqui mesmo, porque vocês foram escolhidos para serem deletados. Mau comportamento, comportamento imoral, quando isso? Depois que vieram os expulsos de Capela, ensinando coisas erradas. Então, muitas coisas tiveram esse filtro, essa peneira. Então, essas características demográficas também mudaram características geográficas, povo, modo de conduzir a moral, a psicologia dos povos, uns mais atirados, mais lutadores, outros mais caseiros, enfim, tudo isso sofreu muita diferenciação também, sim, sem dúvida. Agora fica a pergunta no ar. Quantas foram as raças que migraram? Isso que eu estava falando, não dá. Quantas raças pereceram? Que a gente não tem nem sinal. Quantas raças se reconstruíram? Como vou saber do continente Atlântico se não fosse nos escritos de filósofos gregos mencionando, desenhando, inclusive, eles todos, o que aconteceu com aquele continente inteiro? Primeiro rachou, depois afundou, abriu, tem um oceano com o nome Atlântico no meio,
Então, isso tem mais ou menos 1 milhão que começou essa sequência, 1 milhão de anos, sequência de catástrofes, teve gelo, eras de gelo, um pouco aqui, um pouco lá, e a última mais ou menos no ano 9.000 e pouco, 10.000 antes de Cristo, ou seria 12.000 anos atrás. Então, nós vamos usar como fonte a tradição esotérica, que estuda muito, sempre usando o contato com o mundo espiritual para que eles contem, e vamos saber que já no quinto cataclismo, no último, portanto, houve um sábio chamado Mu, que vai ser interpretado como Ra, o deus Sol lá no Egito. Esta é uma das vidas de Oswaldo Polidoro, porque ele veio sempre para entregar as verdades divinas. Aqui vou falar várias vidas dele, e precisamos ir, mas tudo ele, não era tudo ele, mas um sempre, em cada planeta, tem esta missão, vai até ali e entrega as verdades. E ele falou, avisou, vem vindo um cataclismo, teremos um dilúvio de água muito forte, e a Atlântida, onde estamos com os pés, vai afundar. E agora, o que vai acontecer? E eu vou ler para vocês, tem a frase escrita. Morrereis com vossas riquezas e de vossas cinzas surgirão outros povos. Orgulho pela riqueza. Se eles, os outros povos, vos imitarem, esquecendo de que devem ser superiores, a mesma sorte a eles caberá. Ou seja, eles terão que ser melhores do que vocês. E quanto a mim, já que eles tinham perguntado, e o senhor vai morrer conosco? Porque ele era adorado, reverenciado. Sim, quanto a mim, o que eu posso fazer é morrer juntamente convosco. Pré-dilúvio também é outra vida dele, mais ou menos sétima geração depois de Adão. Adão, já sabemos, é a chegada da raça expulsa de Capela. 7 gerações depois, quando estes já estavam acomodados aqui, vem Enoque, para trazer algum conhecimento doutrinário. Então, ele, encarnado, escuta toda a história de Adão, adamitas, os que advieram para cá, que é a raça primitiva, expulsa de outra constelação. Então, ele foi buscar, a pedido do mundo espiritual, a raiz do profetismo lá nos Vedas, na Índia heróica. É sabido que se o chão da Índia for cavado, deve ter aproximadamente 7 camadas de conhecimento já evoluído. Então, lá no profetismo dos Vedas, daquela época, de antes do dilúvio, ele foi buscar o conhecimento e trouxe o que chamavam poderes ocultos, mas que, na verdade, é cultivo dos dons, e ele começou a aplicar ali como fazer, porque ele não tinha nenhum encarnado que pudesse, seria ele o líder. Então, o que ele deixou, Enoque deixou conhecimentos que tiveram vários nomes, por exemplo, a cabala egípcia, a cabala essênia, que fala sobre todos os passos evolutivos que um homem tem que ir melhorando, e ele também deixa o chãozinho, o berço daquilo que vai ser a ordem dos nazireus, que Moisés inaugura e deixa ali 400 anos antes do cristianismo, muda o nome para a ordem dos essênios. Então, é esta ordem a de maior lastro histórico. Veio nesta
cultuada, trazida lá dos antiquíssimos povos conhecedores da Índia, e Enoque trazendo e adaptando ali, sempre se manteve numa rigorosidade profunda para manter em silêncio, que os essênios eram muito secretos, muito como maçonaria era, hum, quietinho, você não pode falar para ninguém, e os estudos severíssimos, e para entrar também tinha que qualquer um que quisesse entrar, era muito vigiado o comportamento da pessoa, muito rigorosos mesmo, podia ser casado ou solteiro, esse não era o problema, é o comportamento, para que, através deles, eles se tornando profetas, médiuns de cura, porque eles são os formadores dos primeiros hospitais ali na região, tudo isso tinha que ser límpido, para que as mensagens espirituais viessem límpidas através deles. Foi entre os essênios que Jesus estudou. Muito bem, então, grande parte das terras da Atlântida afundou, e depois desse afundamento vem Manu, quem é advogado, quando estudou os primórdios de legislação, estudou as leis, Manu já é codificador do conhecimento, isto é, ele organiza tudo que se sabe, e também faz um código de legislador, vamos dizer assim, e as leis que Manu traz. A primeira era assim: não farás mal a nenhum irmão teu, não importa se por atos ou pensamentos. Eu fico pensando, se alguém obedece este mandamento, não precisava ter o segundo, porque já conduz a um amor universal, né? Ele é conhecido como o pai dos Árias, porque ele fez uma seleção e trouxe para estudo, mudou de conduta, enfim. Quando aparece Krishna, Krishna escreveu Bhagavad Gita, escreveu não, Krishna fala sobre o Bhagavad Gita, a história de a luta do eu interior, é oral, fica oral, vai ser escrito depois, não tirem isso da cabeça, que é sempre no formato de um poema, de uma música, para ser decorada e passada adiante. Então, ele deixa essa doutrina da união do espírito com o eu que eu tenho lá dentro divino. Então, eu, que sou um pedaço de Deus, e a mente divina vamos nos unir. Então, Manu aprende isto e faz um extrato, que é a tal da codificação, daquilo que tinha de melhor já sido revelado, e faz esse código de leis. O povo ária começa a ser regrado através desse código. Você vê, já tinha mandamentos. Nem era formato de 10, enfim, mas leis voltadas para encaminhar a Deus já tinha. Atrás de Manu e todos esses que estavam aprendendo e tocando adiante, as legiões do Senhor, que a gente chama o Espírito da Verdade, acompanhavam, guiando para não fugir das linhas mestras. As chaves doutrinárias todas já estavam ali, nesse patamar de antiguidade. Durante o evoluir dessa época, desse cataclismo que aconteceu, surge também Osíris. Aí, Osíris, ele é dirigente da Atlântida, líder, foi dirigente. Mas chega tudo que ele ensinou nos egípcios como sendo um deus, porque a história dele vai passando e vira um mito, uma lenda, e origina, então, a dinastia dos reis divinos, lá pós-Atlântida,
naquela região que é banhada pelo rio Nilo, e se vocês nunca cabularam aula de história, vocês sabem que aquilo é uma maravilha, o rio Nilo, para esse povo egípcio, com as suas cheias. Então, ali foi a primeira concentração do núcleo do povo ariano, do núcleo escolhido, tinha mais por ali. E também no Irã. No Irã, que é a Pérsia, que foi Pérsia, hoje chama Irã, ali tinha uma seleção no seio da raça branca, foi para lá o conhecimento, sobre a direção de outro legislador, que também era conquistador e que era muito sábio e iniciado. Estou falando de Rama. Rama, ele dá ao povo, sendo líder deles, uma religião e uma lei de acordo com o gênio da raça branca. Gênio, a gente já sabe, não é gênio. Como pensam assim, alguma coisa estratosférica ou uma história de A Lâmpada do Aladim, não, gênio é o anjo guardião, o líder, a, a linha mestra. Então, ele escreve, não, ele faz um poema imenso, chamado Ramayana. Vai ser escrito depois. Então, este jovem conhece a sabedoria druida das plantas, os druidas conhecem cura pelas plantas, eles conhecem astronomia e Rama aprende tudo isso, e também é um grande iniciado e profeta. Estabelece a intercâmbio entre os dois planos, ele recebe a incumbência de vai, espalha o fulgor de tudo que você conhece pela terra. Segue para o Oriente. Então, ele vai para o lado do Oriente e lidera essa raça. Transforma, veja bem como muda o comportamento. Ele transforma a mulher como sacerdotisa do lar. Ela é o centro da família, momento de união, ela é a que educa os filhos, sacerdotisa. Ele desenvolve também e organizou todos os que são superiores daquela raça, para que eles também aprendam sempre o cuidado de quando eu desencarnar, tem quem saiba e repasse. E gostavam muito de festas com muita música, e durante essas festas, os dois planos da vida se saudavam e havia muita união. Cantos. Então, veja, sempre essa reverência com diversos formatos, porque de acordo com a evolução. Esse dilúvio que separou a América do Sul da África, que a gente sabe que o Brasil encaixa direitinho ali no perfil africano, já está fazendo 19 mil anos, mas temos que entender que nada do que foi recebido em evolução se perdeu. Ah, nossa, mas no cataclismo juntou água para chuchu, sumiu muita coisa. Em outro lugar, aquele conhecimento andou para frente. Nada na evolução global se perdeu. Os cataclismos, vamos lembrar bem, não matavam os espíritos e jamais isso acontecerá. Os espíritos reencarnam e eles reencarnam com o conhecimento. Na memória fica. Quando alguém falar uma frase, ele já sabe o resto. E esses cataclismos também, volto a falar, eles sempre forçaram migrações. Ah, aqui teve um terremoto, destruiu tudo, o rio invadiu, vamos embora, enfim. Então, tudo isso era um esforço de empurrar raças de lugares para que as fases evolutivas
tivessem continuidade, porque esse povo anda, encontra outro, e o conhecimento vai sendo passado. Então, nunca houve interrupção, jamais vai haver interrupção das entregas. O que a gente pode dizer é que tem lances cíclicos de evolução. E a verdade dá uma avançada, fica mais aprofundado o conhecimento do mundo espiritual. No comecinho eu só obedeci, eu tinha medo, agora eu já conheço e ensino. Então, o plano divino vai se cumprindo através das comunidades. Comunidades crísticas, porque Cristo significa condutor. Ser um Cristo é ser um condutor. Oswaldo Polidoro sempre falava, existem Cristos de 10 tostões, até os de 50%, enfim. Então, esta sequência de conhecimento avançando jamais falhará. Já não falhou, jamais falhará. Vamos para o ano 1800 antes de Cristo. Antes de Cristo, o próprio Cristo, já falei sobre estas vidas de Jesus, ele, Jesus, reencarna. Não acho que esta foi a primeira vida dele aqui no planeta, ele sempre teve postos destacadíssimos na evolução, passou por todos eles aqui na história, e ele foi Melquisedeque, rei de Salém. Já estamos bem mais para cá, e agora não mais com nada de dilúvio, estamos numa fase de avanço agora, hoje, avanço técnico. E 1800 anos do próprio Melquisedeque, antes dele reencarnar como Jesus, ele nasce em Salém, que será a futura Jerusalém. Ele nasce como sacerdote do Deus Altíssimo. Todos o reverenciam como Deus na carne. Então, é ele que recebe Abrão, que vai ser o primeiro patriarca do povo hebreu. Mas o que tem a ver o povo hebreu? E ainda vai formar. Está na semente número 1, o patriarca Abrão, e depois Isaac, depois Jacó, depois os 12 filhos, para formar o povo que vai receber, através de muitos testes, muita separação, os padrões finais da doutrina de Deus, que são os 10 mandamentos e os dons que Jesus entregou, que a gente sempre está vendo. E Melquisedeque vem e recebe Abrão. Abrão se prostra diante dele, presta homenagem, Melquisedeque o abençoa, está muito bonito, leiam. Em Hebreus está escrito que Melquisedeque se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. E não é, está certinho. Não é que ele se assemelha ao próprio. Deus na carne, verbo divino, sempre são enviados de Deus, ou delegados de Deus num grau tal que são o próprio Deus na carne. E mesmo por evolução. O nome dele significa Rei da Paz. Ele inicia, então, com esta bênção, a vida do primeiro patriarca rumo à formação do povo hebreu, base do futuro. Já no povo hebreu, no ano de 1560, antes de Cristo, vem o segundo codificador. O primeiro foi Manu, com as leis, e agora chega Moisés. O Moisés, então, vai entregar o código de leis de Deus, o código divino, os 10 mandamentos. Ele junta, vocês veem que data de quantos mil anos lá para trás, não só Manu, antes já tinha. Mas o Senhor Jeová, que também ele foi tendo vários nomes, Senhor Jeová é o delegado de Deus, que foi o grande
que olha e vigia e que tudo tem que sair certo. Então, intermediando, né, Deus, por os que estão na carne. Então, o Senhor Jeová fala para Moisés os 10 mandamentos, que a gente conhece como foi. E por que que acontece a chegada dos 10 mandamentos? Porque o grau de elevação intelecto-moral já foi peneirado, sondado e dado como ok. Eles estão maduros, eles estão aptos, podemos lançar os mandamentos para eles aprenderem e colocarem em prática. Então, veja, é a herança da Atlântida, a Índia foi uma continuidade, o Egito, então, recebe Moisés e começa com o quê? Com a crença do Deus único, que não era comum, em volta não. A crença, o entendimento que Deus é um só, Espírito e verdade, Senhor e sustentador de tudo e todos no planeta. E o que ele faz, Moisés, é enraizar a grande família espiritual naquele pedaço que ele entrega à terra prometida. É aqui que vocês vão ficar. Ele não entrou, estava velhinho, mas ele deixou ali bem claro de onde viriam todos esses parâmetros, principalmente o que faltava, os dons para toda a carne. O que significa dons? A abertura para as mediunidades. Para quê mesmo? Para que a luz da verdade brilhe, se expanda por toda a humanidade. Vamos então falar de Krishna e voltar àquele conjunto de conhecimentos que foram entregues de forma oral, decorada e que depois vai ser escrito. Então, voltando lá, que eu dei uma parada falando de Rama, vamos falar de Krishna, porque ele, olha, quer ficar roendo unha de nervoso é procurar data para levantar todos esses nomes, porque eles falam em eras, o outro fala período arcaico na Grécia, e por aí vai, tem nome hindu, e isso significa o quê no nosso calendário? Então, tem gente que fala que foi 5.000 anos atrás. Então, Krishna, ele deixa o Bhagavad Gita, que é transformado em palavras, nossa luta interna de chegarmos a Deus, deixar tudo que é de medo e de erro para trás. Então, ele deixa isto, e lá para frente, faltando só 400 anos antes de Cristo, Vyasa-Veda vai codificar tudo que está lá na Índia. Vocês entenderam? Vem o que é oral e lá para frente o oral é escrito para ficar para sempre. O mundo espiritual pensa, eu acredito dessa forma, a população do mundo aumentou muito. Onde era alguns milhões, foi para bilhões, né? Então, vamos deixar tudo escrito, para que não se perca nada. Então, nesta época, na Índia heróica, lá para trás, justamente neste poema que Krishna deixa, ele ensina a finalidade de tudo, aonde nós estamos indo é voltar a Deus. Tudo e todos. Nós todos vamos nos unificar a Deus numa realização suprema. E ele ficava o tempo todo chamando para ele, sabe? Venham, venham a mim. E abandona todos os teus deveres e me busque para teu abrigo, não te preocupes, pois eu te livrarei de todos os males, venha. Então, ele falando em nome de Deus, ele gostava de música, gostava de festa, gostava de dons espirituais praticados. Então, ele chamava, venha com confiança, suba, cresça, estude. Então, deixou tudo isso pelas palavras,
e pelos dons que ele tinha, que eram maravilhosos, e no livro Bhagavad Gita, no livro já Bhagavad Gita, que foi escrito, a gente pode entender tudo isso, imperdível. Não deixem de ler. É um livro que traz tudo o que a gente tem para tocar adiante como verdades fundamentais divinas. Deus, conhecer Ele em si, espírito e matéria, né, os dois mundos, a imortalidade do espírito, a nossa responsabilidade, enfim, somos imortais. Isso tudo está lá, um poema maravilhoso. É o maior livro das iniciações antigas, jamais esse livro passará. Aí, justamente, como eu mencionei, vem Vyasa é o nome e Veda é o cargo, ele é iniciado. 3.500 anos atrás, esse, por exemplo, é uma idade 3.500, em outro lugar eu achei que era mais, em outro lugar eu achei que era menos, então eu vou retirar quanto tempo faz que ele veio, porque a contagem de tempo entre os hindus não bate com o nosso calendário, é tudo. Muito tempo atrás, Vyasa e muitos 4 companheiros iniciados também, fizeram uma codificação de tudo que era esotérico, fechado, oculto. A verdade era para poucos, eles na Índia não queriam que soubessem o mais refinado dos conhecimentos, porque eles tinham tendência a desmandos de idolatria, de fazer estátuas enormes, gastar tempo, e fazer festividades, conhecimentos, tudo em torno de uma coisa material. Então, a verdade mesmo, como filosofia, chama-se Vedanta, é mais recente ainda e é compilado. Tudo isso é compilado. Então, esse poema chama Mahabharata. E o conhecimento agora já está ampliado, já está escrito, e ensina que a verdade é universal. Não pertence só à Índia. Religião mesmo é a gente saber buscar dentro de nós. Não precisa de religião. Eles encorajam, pensa, raciocina, use o seu racional. E aí, então, gradativamente, começam a assimilar aqueles conceitos, porque com esse processo, os conceitos começam a passar cada vez mais para mais gente. Então, já começam a entender o que significa moral, comportamento moral, o sentido moral da vida. Já é hora. Tudo bem, milênios atrás, mas chegou o momento que eu começo a entender que eu não posso falhar, porque senão eu gasto o meu tempo espiritual reencarnando para consertar. Então, sempre houve orações onde houve o contato entre os dois planos, enfim, isto nunca faltou. Mais ou menos em torno desta época, já na Grécia, como eu mencionei para vocês, vai saber que ano é isso? No período arcaico. A gente não é grande esse período, não sabemos em que pedaço desse período arcaico nasce na Grécia Hermes Trismegistus. Hermes é tudo oculto, conhecedor oculto, e o Tris é de conhecimento de 3 níveis, 3 vezes sábio. Então, em torno de 1300, 330 antes de Cristo, ele fala frontalmente que Deus é a essência de tudo. Já não fica no ar, será que era um ser, essência de tudo. Criadora, sustentadora, e até eu copiei uma frase para ler para vocês, uma chamada que ele dá
no livro. No livro dos mortos, ele tem vários, estava dizendo, tem o livro dos mortos, está nas paredes para aqueles que vão sair da tumba devidamente mumificados, então eles vão procurar onde estou e tem isto para ler. Ó alma cega, arma-te com o facho dos mistérios, facho de luz, né? E tu descobrirás na noite terrena o teu duplo luminoso, a tua alma celeste. Segue esse guia divino, o duplo luminoso. E que ele seja o teu gênio, porque aí vem alguém luminoso chamar. Ele contém a chave das tuas existências passadas e futuras. Dito bem claro, frontal, temos vidas e mais vidas. Então, esse livro dos mortos fala àqueles que são novatos, mas de uma forma que ele reconhece, nossa, eu tenho um pedaço de Deus dentro de mim, entendi, sim. Ah, tá bom, eu sou espírito, começam a aparecer as palavras. E essa linha de pensamento é essa mesma que veio lá de trás, só que já fico sabendo que se eu me comportar, eu vou brilhar mais do que o sol, que eu estou voltando a Deus. Então, ele avisa neste livro que todos passamos por provas, mesmo passamos, rigorosas, e isso tudo, depois do desaparecimento da Atlântida, é nos países do Oriente Médio que os historiadores fundamentaram esses alicerces. Vocês vejam que a verdade está dando a volta no planeta. E ali, no Oriente Médio, fica fundamentado o alicerce do conhecimento esotérico, oculto, e o Egito, então, agora deixou de ser Índia, deixou de ser o Irã, é o Egito, como sendo o país tradicional do esoterismo. Pronto, estamos no Egito, nos faraós. Então, além dos Hermes todos, foram vários, o Trismegistus é que deixou muito fundamentado. Os Zoroastros, tivemos também Apolo. O Apolo passou a ser considerado um deus, um mito, uma lenda, porque de tão antigo que ele deixou dentro dos latinos, né, dentro do povo romano, lá tem. Ele ficou no meio dos gregos também. O, o, como é que chama aquela construção toda, aquele templo ao deus Apolo, que é o deus dos deuses, o deus desconhecido. Poxa, então isto tudo também esses templos que eu estou descrevendo, tem mais de 2.700 anos. Então, além de todos esses, além do Orfeu na Grécia, os povos, a raiz de Israel vem dos povos Ixos, outros povos vão vir, todos eles tinham médiums trabalhando no entorno. Esses templos que eu mencionei, tinham sacerdotisas, tinham profetas ali trabalhando. Sempre os dois planos se conversaram nas escolas esotéricas da antiguidade, isso não tem por onde. Depois vem, na sequência, na Grécia, Sócrates, antes de Sócrates, Pitágoras, Sócrates, Platão, e todos os pensadores menores, filósofos que vieram depois, pós-socráticos, e dentro na própria Bíblia, a gente tem aqueles apóstolos que trazem frases, mas eu já escutei essa frase, eu estudei Platão, eu estudei Pitágoras, eles estudavam também. Então, fica a verdade no ar nesses termos, o verdadeiro sábio,
das coisas de Deus não se escraviza a instituições humanas nem estatutos humanos. Não são igrejas. O verdadeiro sábio das coisas de Deus sabe também que a verdade iniciática total, inteirinha, não, ainda não. Não foi, não esteve naquilo que eles aprenderam e eles não puderam transmitir. Ainda não. A perfeição para o espírito, ou seja, tudo que Deus quer que a gente conheça dele, vai vir quando nós, por obras, evoluirmos a ponto de chegarmos em equidade de vibração com ele próprio Deus. Mas, passo a passo, é isso que nós estamos vendo hoje. Orfeu, por exemplo, fundador do esoterismo grego, nossa, como falam, ele é uma figura mítica. Ah, o orfismo. Ninguém sabe dizer quando foi que nasceu exatamente, talvez o ano 1900, 1000 antes de Cristo. Mas tem gente que fala que ele viveu muita geração antes de Homero, né, o grande historiador, que Homero já falava dele como um mito. Mas você vê, em cima do que Orfeu deixou, esses Sócrates, Platão, outros, Apolônio de Tiana, pouca gente conhece. Ele deixou exemplo de caráter. Apolônio de Tiana deixou poderes mediúnicos tão fortes, com exemplificação tão... porque tinha que ter um toque que abalasse as pessoas que assistissem. Então, ficou de um jeito que ele deixou luz divina espalhada de respeito pelos dons, pelo comportamento, exemplo de caráter. Espalhou luz. O orfismo, então, baseia todos estes, imagina. Então, ele proclama o que o orfismo traz, a imortalidade da alma, que eu já sabia que a alma existia, mas que a alma não morre. É herdeira da minha história? Ah, eu tenho uma história para trás, verdade. E o trajeto que eu estou fazendo está levando para o retorno a Deus, que é o ponto máximo. Vejam que há muita coisa já conhecida. E a lei de retorno a Deus e a imortalidade da alma, esses exemplos de caráter que foram espalhados, por exemplo, pelo Apolônio de Tiana, não deixa de ser a lei do karma. Quando eu menciono, eu dou o exemplo de veja o karma positivo que Apolônio deixou, e o Orfeu deixou a base para Apolônio passar isto adiante. E aí, então, as ideias estão presentes de Orfeu, também estão em Platão, porque o Platão já fala que a matéria tem algo de mal, muita materialidade, muita ligação com a matéria, e que puro mesmo é só o espírito. Então, o espírito precisa passar em vários corpos, a ideia dele, para que a gente vá se purificando. É o que a gente sabe que é real. É isso mesmo. Então, reencarnar para a nossa limpeza, né, tão lenta, puxa vida. Mas enfim. Lá vem Elias, profeta Elias, da Bíblia, Velho Testamento. Por motivos o povo de Israel já existe, é formado, o rei começa a fazer muita conversa com aqueles que adoram comercializar, que são os sírios vão se infiltrando, o rei fica amigo, Israel com os sírios, e o filho casa com a filha do invasor, a Jezabel, filha dos sírios invasores. Eles são politeístas,
Eles têm serviços rituais com muitos detalhes esquisitinhos, não quero falar para não abaixar a vibração, e ela era adoradora do deus Baal, que muitos já devem ter conhecido, e como ela mandava muito o marido, ela influenciava bastante ele. Ela fala que eu quero que Baal seja o deus oficial aqui da Terra. O mundo espiritual entra em cena e envia para a localidade depressa, quando começa a perceber a que ponto isto vai chegar, envia então Elias, que vai discutir com ela, todos os seguidores dela, não percam de ler nos 2 livros Reis no Velho Testamento, Reis. Os reis, principalmente o rei Acabe. Esta é a época, o que Elias fez de maravilhas para que o povo inteiro, que já estava pendendo de tanto que faziam marketing, vou dizer assim, uma palavra moderna, o povo já estava assim abalado. Então, através do trabalho glorioso de Elias, que é uma das vidas de Oswaldo Polidoro, os dons que ele tinha desde Moisés, os dons de usar o fogo, de dominar, fazer o fogo surgir, inclusive, vir do alto, labaredas de fogo para matar batalhões que ela mandava, enfim. E esses sacerdotes, ele tenta falar, se vocês são sacerdotes do Deus verdadeiro, bota fogo aí nessa fogueira minha, eu quero com água. E fez fogueiras gigantescas, uma para cada um, e ainda pediu, joga água na minha. Vamos ver qual é o Deus que é verdadeiro que vai incendiar essa madeira. Um fogo gigantesco consome a lenha que Elias mandou empilhar. Então, isso tudo foi muito chocante, foi um trabalho maravilhoso que o invasor se viu, não é só diante de Elias, mas da força do Deus único, através do trabalho de Elias. Então, chega uma hora que, estamos falando do profetismo, chega a hora também de trabalhar contra invasores, contra aqueles que querem contaminar, contra aqueles que trazem coisas que desviam o comportamento moral. Então, depois de tudo que Elias fez, essa situação termina, tudo acaba por água abaixo, o idolatria, o politeísmo, aquela religião imposta, e as mediunidades seguem seu rumo, fazendo o intercâmbio entre os 2 planos. Quem vem na sequência é Isaías. Isaías, o significado é Senhor Jeová salva. Isaías é uma das vidas de Lucas evangelista. Ele foi um dos maiores videntes do Velho Testamento e foi chamado para ser profeta depois de uma visão do trono de Deus chamando ele: venha, eu preciso de você. Ele escuta a voz e a voz fala para ele: você vai levar ao povo a minha mensagem. Deus falando para ele, e ele fica apavorado, então ele foca, a primeira parte do livro dele, Isaías é um livro, fala sobre as mensagens de punição, se a gente não se arrepender dos pecados, se não houver uma mudança no comportamento do povo, nós vamos ter uma punição que vai ser o exílio. Jeremias também avisa que vai haver. Não, nunca houve nada de estranho que Deus não avisasse antes. Então,
Ele avisa também que o povo de Israel vai sofrer um juízo, vão ser ajuizados, vão ser julgados. E começa a falar de Israel, dos dois povos, né, porque eles brigaram e se separaram em 2 reinos, Judá e Israel, e as nações vizinhas em volta também. Tudo isso está avisado e ele avisa que vai mandar punição. Isaías, então, é um dos livros mais cheios de profecias que se realizaram, é um dos mais completos de broncas, assim, de lições, não façam isso, não façam aquilo, e da metade para frente, eles já estão sendo invadidos, então ele traz palavras de perdão, conforto, esperança, e também ele profetiza que virá Jesus. Ele profetiza Jesus com tanta limpeza de detalhes, assim, pureza de detalhes. Ele avisa que Jesus vai trazer justiça, vai restabelecer a aliança do povo hebreu com os mandamentos, através do comportamento dele. Ele iria iluminar os gentios, os povos vizinhos, e ressuscitaria dos mortos. Deixa tudo isto profetizado. Leiam Isaías. Então, isso está. Quando a gente lê Lucas, que é o mesmo espírito, ele gosta de escrever, escreve muito bem, e trouxe para nós o Evangelho de Jesus que chega, e deixou para nós o livro dos Atos. Só ele escreveu o livro dos Atos. Evangelhos muitos, mas o livro dos Atos, ele que escreveu, Isaías. E não é que lá pelo ano, estávamos então perto de 700 e alguma coisa, 715, nasce Numa Pompílio, outra vida de Jesus. E ele vem, é o segundo rei de Roma. E ele vem logo depois que Roma teve aquela lenda de Rômulo e Remo. Remo desencarna na mão do irmão, o irmão assume, desencarna e chamam Numa Pompílio. Ele é sabino, da raça dos sabinos, né, do povo sabino, e ele é invadido pelos romanos. Ele é chamado para comandar os 2 povos. Você pensa, eu sou invadido e sou chamado para ser o governador dos invasores também. Foram os invasores que chamaram Numa para ser governador. Por quê? Porque ele é sábio, pacífico, ligado a Deus, então ele prepara em uma base maravilhosa a capital do reino que vai estar dominando Jerusalém quando ele voltar, para a entrega dos dons. Tudo é sabido. Eu vou voltar daqui a uns 7 séculos, então este império que está se formando agora vai ser invasor, imenso, e a minha palavra vai ser espalhada por todo o mundo. Só que derrubaram ele. Mas o plano era maravilhoso. Os que tiveram ciúme, os sacerdotes, os que queriam aparecer, os que queriam ser aquele prometido, derrubaram. Mas, enfim, ele sumia dali, ia para floresta para conversar. Claro, ele precisava de paz. Ele que foi, antes que esse mundo fosse, eu já era. Ele agregou os invasores aos invadidos, ensinou que para homenagear a Deus eu não preciso sacrificar animal nenhum. Vocês querem ofertar alguma coisa para Deus? Coloca um potinho de farinha. Ele respeitou o nível de conhecimento espiritual. Eles queriam dar um presente. Então dá um pote de farinha pequeno. Mas não matem bichos. Aí, um pouquinho mais para frente, já no ano 600 e alguma coisa, Zoroastro vem
E aí você vai pesquisar quando foi que Zoroastro nasceu, e você encontra o ano 5000 antes de Cristo também. Aham. Porque toda esta doutrina já vem tanto que a gente fica perdido entre quando é que foi que o que Zoroastro deixou ficou por escrito. Fica nesse ano 600 ou 5000 anos antes de Cristo. A doutrina que ele deixa é revelacionista, lá no Irã, onde está o Afeganistão, onde está Turquemenistão, aquele pedaço ali. Ele reforma uma religião bem bruta que está ali. O céu é ilimitado, o inferno é graduado, tem hierarquias entre os menos errados e os mais errados. O que não está errado é assim mesmo. E os caídos conservam a lembrança divina. Então, eles têm vontade de progredir, e um dia eles vão sair de lá e ganhar a sua coroa. Olha só que bonito. Então, ele escreveu o livro Avesta, Zen de Avesta, ditado por Senhor Jeová, que tem outro nome, Mazda. E o Senhor Jeová mostra a criação do mundo, vê que entre o Popol Vuh, a primeira Bíblia do mundo, que é lá do povo na América, também fala do começo do mundo. Enfim, ele fala que os grandiosos espíritos são potestades cósmicas. Ele já eleva, por exemplo, nós temos origem nele, tudo isso tem uma luta muito necessária no nosso íntimo. Dualista agora, pela primeira vez, ele apresenta o dualismo, o bem tem que vencer o mal, com palavras usadas nesses termos. Veja, e Zoroastro também foi muito baseado, foi base de muitos futuros profetas e estudiosos essênios e tudo mais. Ezequiel, que é uma vida do pai, veio justamente naquele cativeiro da Babilônia que Isaías avisava, nós vamos acabar sendo cativos para a Babilônia. Não deu outra. Aí vem Ezequiel, veja que Deus não deixa o povo sozinho. E Ezequiel manteve o povo tão coeso que chamou a atenção. Mas esse povo não se mistura? Não, não se mistura. E aí ele mantém. As 11 tribos já tinham sido dizimadas, dissipadas, ele mantém o pouquinho que estava ali na mão dele, ele foi levado para cativeiro, o templo foi destruído, e essa dispersão repercutiu porque ele manteve a tradição. Então, já na Babilônia, ele conversando com o Senhor Jeová, ele escutava, tu dirás a eles, quer eles ouçam ou não, ou seja, problema de vocês. Deus diz assim, 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 e ele transmite as ordens que Deus dá, traz consolo para esses que estão exilados, e o que eles têm que manter, enfim. Muita evidência orientando, muita manifestação, clarividências, porque ele saía, via e voltava, dizia o que está acontecendo aqui e ali, dons mediúnicos muito fortemente e divinamente praticados para o bem, para a união do povo e com as mesmas características de conhecimento. Jeremias também, ele escuta de uma voz. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Para as nações eu te dei como profeta. E aí, então, enquanto Egito e Babilônia
estavam brigando, discutindo. Aquela região é muito rica por causa dos dois rios, sempre foi muito disputada. E o profeta Jeremias sempre falando que Babilônia vai ganhar. Não, nós vamos esperar o socorro dos egípcios. Babilônia vai ganhar. E ganhou. Então, convocou todo mundo para o arrependimento, avisou que era inevitável, arrependam-se. E aí foram cativos, foi nessa época. Vamos falar um pouquinho do budismo, bem pouquinho, que a origem do budismo se perde aos milênios. Ah, mas o Siddhartha Buda nasceu no ano 540 a.C. Esse sim. Quantos Budas aconteceram lá para trás? De tempos em tempos vinha alguém, só que eles sintetizaram a doutrina como unidade divinal única por base, a lei é juiz, a lei do bem viver, do caráter, a justiça vai executar, o amor e a ciência serão instrumentos de libertação. Mas a revelação como órgão instrutivo, lá tinha um caráter bem ocultista. Então, nessa época, vamos então falar de Pitágoras, porque Pitágoras, muita gente torce o nariz com o que aprendeu de teorema da matemática, mas ele deu saltos. Ele também foi concatenador da história das revelações, foi o terceiro. Ele fala, o homem precisa, eu fui trazido para ser útil aos homens. Então, vocês não têm ideia. Ele fala, o verdadeiro sábio vai ser provar que é sábio mesmo quando ele encontrar e colocar em prática a lei do equilíbrio. Equilíbrio é o segredo do cosmos, a lei do equilíbrio universal. Olha como é recente já esse vocabulário. É com Pitágoras que a gente ouve que a inteligência tem que alcançar a síntese dos três mundos do cosmos. Nós temos o mundo da natureza, o mundo natural, o mundo humano e o mundo divino. E tudo tem que estar em equilíbrio, harmonia universal. Ele fala das esferas da vida, uns mais adiantados, outros menos. O carro da alma, que é o perispírito, não tem esse nome, mas é o carro da alma, que marcha com o espírito até que um dia atinja a luz divina, que nós moramos numa caverna e a gente assiste o outro lado. Enfim, ele deixa bem claro que aquilo que conduz a Deus é o verdadeiro, bom e belo. Se estivermos com verdade, beleza e tudo que é bom, nós estamos caminhando muito rápido rumo a Deus. Ele chama de desenvolvimento da consciência própria. Tão real. Na sequência vem o Sócrates, e o Sócrates não deixou nada escrito. Ele gostava de conversar com os jovens e ele gostava de ter o desenvolvimento de um povo perfeito, então eu tenho que começar pelos jovens, eu quero que eles aprendam a pensar. E ele começou conversando, quando algum jovem fazia uma pergunta para ele ia fazendo perguntas até que o próprio jovem respondia. Ele arrancava de dentro de cada um a resposta certa. Esse método chamava... Já falei sobre o Sócrates, por aqui tem alguma instrução divinista com o nome. Então, ele fazia que os homens até falassem, nossa, eu não sei nada sobre isso, nossa, eu preciso estudar. Assumir a própria ignorância. É muito importante isso. No final, ele agradecia, puxa vida, conversar com você foi tão bom, eu aprendi tanto. Ele arrancava das pessoas. Ele trabalhou no Senado.
E aí, então, ele começa a falar que, junto com os socráticos, com os que acompanhavam ele começa a pensar nos valores humanos, as questões humanas, a parte política, as verdades, os fundamentos. Então, ele fala, ele gosta muito de moral e ética. Tem livros só com esse tópico do que ele ensinou. Para os socráticos, os homens fariam melhor se eles investigassem a si mesmos o comportamento individual de cada um. E a verdadeira descoberta está dentro da alma, não está fora da alma. Então, se todos fizessem isso, se a ética socrática, que é caracterizada pelo bom caráter, lógico, valores morais, fosse difundida, a sociedade seria perfeita. Não escreveu nada, lá vem Platão, ele conheceu, estudou 8 anos com Sócrates, ficou amigo dele, e também fez outro tipo de trabalho e escreveu tudo que Sócrates falou e não deixou escrito. Então, falou sobre a beleza, o esplendor do verdadeiro. Platão é iniciado, mas é um idealista político, você vê. É uma vida também, tanto de Pitágoras quanto Platão, uma vida muito colada uma na outra, muito colada. Mas já é voltada para a política, a finalidade é outra, escolástico. Então, ele começa, depois de ter deixado escrito tudo que foi colocado como Platão, é lógico que ele coloca o que é dele também. Então, fica aí esta herança, porque ele era também, claro, sempre muito escondido, cultivador dos dons, sendo iniciado, a palavra certa é iniciado. Então, nós vamos terminando falando do patriarcado hebreu como um todo, porque o patriarcado começou com anjos falando, anunciando, Abrão falando, sendo testado, pega teu filho único e vai lá e mata ele, e aí quando ele levanta a faca, eles falam, pode largar a faca, era um teste. Enfim, tudo isso eram violentos testes, profundos para ver o quanto era obediente a Deus e confiava nos dons aquele que foi escolhido para ser o primeiro patriarca. Então, a gente, quando fala em patriarcado hebreu, não é só Abraão, Isaac e Jacó, não é patriarcado só esses. Porque aqueles também, o povo, antes de chamar povo hebreu, estas pessoas e seus grandes profetas e apóstolos estiveram espalhados também, por ali. Então, a história bíblica demonstra bem que nunca faltou esses profetas, sempre partidários da iluminação interior, convidando os outros, exortando ao acerto. Eles não davam a menor importância para a idolatria, explicavam por quê, porque rituais e idolatria é tudo feito por homens, então não é divino, é postiço. Fica com o que é Deus, cultiva Deus no teu interior, e essa é a grandiosa herança que a gente tem deles. E o clero, e sempre no entorno deles, não gostava nada disso, e quem queria tinha muito ciúme também da parte material do povo, de comércio e tal, também ficavam sondando, como aconteceu na época de Elias. Sempre assim. Muita gente sofreu, muitos mártires tombaram, mortes. Então, do Velho Testamento, nós vamos parar aqui no Velho Testamento. Os maiores foram Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que é uma das vidas de João Evangelista. E eu já mencionei, então é só recorrer vidas gloriosas do Velho Testamento,
dando provas através das mediunidades de tirar o fôlego, como Daniel na cova dos leões, ou como Samuel, que pega a capa de Eliseu, que pega a capa de Elias. Então são manifestações que esses profetas aqui, as suas vidas, trazem para nós a sequência de maravilhas que deixaram. Profetas menores foram 12 no total, defendendo a pureza doutrinária, menores porque deixaram menos coisa escrita, estiveram numa fase mais calma, enfim. Monoteísmo, adeus politeísmo, adeus ritualismo, não protegeram infiltrações idólatras, enfim, e sempre chamando o povo para os costumes santificantes, moral, bons costumes. Obedeça à lei de Deus. Os 10 mandamentos estão aí para isso. É uma instituição divina, o profetismo. Todos eles estudando com base no essenismo. Então, Elias recebe o aviso que voltaria e Malaquias transfere esse recado fechando o Velho Testamento. Ele avisa, Elias vai voltar. Então, voltou mesmo. Amanhã é o dia dele, João Batista. Ele veio junto com Jesus. Então, nós vamos falar mais tarde, em outra oportunidade, sobre o Novo Testamento e o profetismo ali, e profetas advertindo tudo o que está acontecendo agora também já está profetizado milênios, com detalhes que, se vocês lerem com lupa, vão ficar assustados com os detalhes. E então, o Novo Testamento já traz esse retorno de João Batista, precursor de Jesus, e aí a gente vai caminhar nessa estrada. Então, o que eu digo de coração, gratidão. Deus, Pai Divino, gratidão pelos avisos. Muita gratidão pelo trabalho dos profetas de todos os tempos. Nós estamos atentos.